E já faço o merchan, tá? As séries estão no YouTube. Então, tem 7 inscritos no YouTube e tem mais de 7 pessoas na igreja. Ih, já vamos mandar o link agora. Vamos levar na cara. E seguindo, a gente vai encontrar um contexto, antes de entrar no slide, que, de fato, a gente encontra o João, que escreve Apocalipse, numa ilha de Patmos, que recebe essa revelação. E eu andando pela internet, eu lembrei da igreja de Laodiceia, dessa carta. E a gente tem reforçado um pouco do cenário que a gente tem vivido hoje, né? O cenário que, para muitos, né, é um julgamento a gente já está no nosso contexto, definir no corpo quem é crente, quem é frio, quem é útil, quem não é. Isso é o que a gente está fazendo irracionalmente. Mas a gente precisa pensar o que está acompanhando isso. E isso é bom fruto de dias difíceis que a gente está vivendo. 2 Timóteo 3:1 vai dizer: saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Aí eu te pergunto: tempos difíceis viriam a se quando? Tudo está mais difícil mesmo? Se você vai perceber, a medicina melhorou, o homem vivia 50 anos e hoje vive 80. As pessoas iam de cavalo, ou a cavalo, no caso, ou a pé, nos lugares. Pessoas mandavam cartas umas para as outras e essas cartas chegavam há meses, né? Demoravam um tempo para chegar. E por que nos últimos dias seria algo difícil? Porque a gente não teria falta de recursos. E a gente não tem falta de recursos hoje. O que você pensar em fazer, eu quero algo que, sei lá, vou usar um exemplo que até já está no nosso dia. Limpe o chão da minha casa enquanto eu estiver no trabalho. Tem. Hoje em dia, eles pegam água que já está suja, não potável, e transforma em potável para beber. Então, assim, aquela ideia do que a água está acabando, tem para algumas pessoas nem existe mais. Quanto tempo você não escuta aqui? Economize a água vai acabar. O dia ele estava fazendo uma. Ele já construiu já o protótipo, mas para fazer água de esgoto e água potável. Água. É. Quando eu era criança, eu ouvia que 4%, 3% da água do mundo é potável. Que os 96, 97 é água suja. E aí, agora Bill Gates transformando, daqui a pouco tá 50% água limpa. Entendeu? E a gente está percebendo os avanços. Só que nesse tempo, a gente não tem encontrado falta de recursos, como foi citado ali. O problema está sendo o excesso. Quanto mais recurso a gente tem, mais a gente tem definido coisas sobre pessoas, sobre conceitos, a gente tem entendido mais, nosso nível de pesquisa está maior, e isso é um benefício para muitos, mas dependendo da ótica no evangelho, isso pode ser um problema. Que é o caso de Laodiceia. Onde Laodiceia, naquela época, chegou a um nível de ter tudo. Eu fico pensando o que é uma igreja que tem tudo. De físico, vou chamar assim. Seria uma igreja que seria o painel de LED, não sei. Os envelopes de dízimo passam por drone, não sei. Né? O que seria. Claro que na época o ter tudo ali era algo pequeno comparado ao que a gente pode chamar de tudo. Mas eu posso falar que uma igreja que tem tudo hoje. Talvez você possa pensar em inúmeras coisas, uma igreja que não falte nada, que tudo da última tecnologia ela tenha, todos os recursos ela venha ter. Essa é a Laodiceia. E como Jesus, através de João, envia essa carta à igreja de Laodiceia, a gente pode perceber que ela foi a última. Então ela é a mais atual, né, entre as cartas enviadas. E vivemos em um reino onde declaramos: eu sou rico, meu pai me dá tudo. E recusamos um Deus que não dá. E com isso pode nos tornar muros. Então, é claro que eu trouxe um contexto lá, eles falam que já tinham tudo, né? E se a gente falar, eu tenho um pai que me dá tudo, e eu encontro um Deus que pode dizer não para mim, isso pode ser um dos maiores conectores da humanidade. Porque como assim? O Deus não me deu o que eu queria, Deus tirou o que eu tinha. É.
Se você quer viver mediante a um pai que cuida, vai ter muita coisa que é melhor longe da sua mão do que perto. E ele sabe mais do que isso do que eu e você. Então a gente precisa sempre pensar nisso, que o problema de hoje em dia pode ser o problema que estava em Laodiceia, o excesso. Onde ao ter o excesso fez com que a igreja distanciasse o próprio Deus. E aí tudo que ele já tinha supria o espaço que Deus poderia estar suprindo. E a gente tem que ter muito cuidado para não estar nesse quesito. Ou quente ou frio. Essa é a solicitação de Deus. E aí entra um contexto que você não prestou atenção, que existem dois polos. O crente quente e o crente frio. Você quase um trava-língua, né? E aí tem aí dois exemplos do que é o crente quente ou frio. Como o microfone vai pegar esse mesmo, a gente pode falar que esse aqui é o assembleano e esse aqui é o presbiteriano. Quem não fala, quem não julgou essa imagem assim? E aí a gente vai entrar num contexto que esse aqui é o crente frio. Ele fica paradão no culto, não levanta a mão, não canta e nem bate pau. Vive baseado na teologia. Tudo é texto. Para muitos, esse é um princípio de crente frio. O cara que não se movimenta. O cara, ele senta no banco, levanta para ficar em pé para orar quando o pastor pede, mas também, se não pedir, não se mexe. Para muitos. Né? Quem nunca foi numa igreja e falou, caramba, eles nem batem palma. Na tua cabeça você pensou, nossa, que igreja fria. Porque na nossa cabeça está associado a isso. Mas em contrapartida, a gente vai sair do 8 e vamos chegar no 80. Esse é o crente quente. O que dá glória e aleluia no culto. E é também o que, quando impactado, bate o pé e levanta a mão. É. Quem não conhece? Quem não conhece os dois perfis? Aquele irmão que o pastor falou. Esse, para muitos, é o crente quente. Repreende tudo que vê. Se o copo cai de cima do bebedouro e faz barulho, está repreendido. Só falta fazer sinal da cruz e tocar no verde. Esse é o crente quente para muitas pessoas. Só que, brincadeiras à parte, a Bíblia não fala nada disso. A gente que entendeu tudo isso mediante um estereótipo, ou algo que a gente projetou, ou informações que a gente recebeu, que mostrou que esses são os dois perfis. Que o ser quente é bom. Que o frio é problema. Se o frio é... Aí eu te pergunto, se o frio é problema, porque não bate palma, tudo é baseado na Bíblia, não sente nada, não tem um emocional no culto, e você não está no perfil do frio, almeja o quente. Mas ainda não é essa personalidade de que dá glória o tempo todo, que bate pé, que repreende tudo. Então, nessa ótica, você é morno. Isso é... Oi? É o meu termo. Você não é nenhum dos dois. Aí, se o morno Deus vomita, e você que entendeu que essa é a liturgia do crente quente ou frio, e você não é nenhum dos dois, então quer dizer que Deus vai te vomitar? Pra você perceber como é que é um senso comum, um pensamento popular nas igrejas, que não existe, porque a Bíblia não fala sobre isso. E Deus é tão genial que ele sempre trabalha com os materiais, o conteúdo que aquele lugar, aquela pessoa, aquela cidade tem para dar exemplos. Então, todos os exemplos dados, até o filho pródigo, que é o exemplo dos fariseus, com os pecadores, os gentios que chegavam para adorar, e o fariseu orava de cara feia, porque entendia que a casa era dele, não era do outro. Todos os contextos, eles são aplicados em exemplos que as pessoas vivem. E sobre a Odisseia não é diferente. Não é que Deus entendeu que tinha que cuspir ou vomitar porque era morno e deu a Laodiceia como exemplo sem nenhum contexto. A gente precisa pensar que a cidade de Laodiceia, no contexto histórico, ela não tinha um abastecimento próprio.
a água ela precisava ser canalizada de duas fontes, ou das frias montanhas de Colossos, ou das terapêuticas fontes de água quentes de Herápolis. Então, existiam dois estádios, Colossos e Herápolis. E Herápolis tinha aquelas águas terapêuticas térmicas, né? Aquela piscina que você entra de água quente, estou dando exemplo, aquelas águas. Enquanto Colossos vinha águas de montanha, do alto, então a água era mais fria. Laodiceia recebia abastecimento de duas águas. Então, quando as duas fontes se encontravam na cidade, diferente do que havia sido planejado, a água da cidade se tornava morna. Então, devido ao contexto da cidade, as águas se encontravam e Laodiceia, que recebia esse encontro, tinha água morna. Por isso, o exemplo do mornidão. Por isso que Deus fala de água morna, porque eles entenderiam. Então, assim, para a gente que não está lá, pode se tornar algo diferente, mas para eles fez total sentido e claro que agora para eles também. A diferença é que o certo, mediante a Bíblia, é a intensidade. Apocalipse você vai encontrar, ou você seja totalmente frio, ou você seja totalmente quente. Né? Então, 100% frio ou 100% quente. Porque os dois são a intensidade. O morno é o 50%. É aquele que ele não é um e nem outro. E qual é o perigo disso? Jesus, quando você é 100%, ele sabe que pode contar com você e chegar a encontrar o que espera. Então, se vou usar o exemplo, se para a gente contextualizar, se o quente a gente associa ao cara que louva, é a espada. Deus vai usar daquela pessoa. Agora, só Bíblia, só texto, do frio, Deus vai usar aquela pessoa. Então, a gente precisa tirar na nossa cabeça que o problema nesse contexto não é ser frio. Ser frio não é problema. A água das montanhas de Colosso funcionava para a cidade dela. A água de Herápolis também. Então, as águas funcionavam, abasteciam para o seu determinado uso, era útil. Você também, você só bebe água quente, você só bebe água gelada. Existem momentos, existe critério que você vai usar um ou outro. Deus faz a mesma coisa. Dependendo do estágio, morno, de fato, vai te causar um refluxo, um retorno para você vomitar. Então, o exemplo ele é exatamente sobre isso. E no dicionário, ser intenso é que se manifesta ou se faz sentir com força, com vigor, com abundância. Isso é ser intenso no dicionário. Deus não suporta quem não é inteiro e completo de coração. E até pautado na aula que a gente teve hoje na EBD. Deus não quer chegar e te encontrar em 50%. Deus ele quer chegar e te encontrar em 100%. Naquilo que você é bom em fazer. Eu vou dar um exemplo para você. Eu posso me considerar um crente frio. Já o Jihan, um crente quente. Os dois são úteis. Os dois, eu vou atuar numa parte, Jihan vai atuar em outra, e o negócio vai funcionar. Porque Deus sabe que ao chegar, ele vai encontrar o que eu sou bom. Ao chegar no Jihan, ele vai encontrar o que o Jihan é bom. E os dois vão funcionar. Agora, quem é morno, quem não é um nem outro, atrapalha mais do que ajuda. Se for para ser frio, para refrigerar a vida das pessoas, seja 100% frio. Se for para ser quente e aquecer os corações das pessoas, seja 100% quente. Só não fique sem fazer um ou o outro. Segundo Crônicas 25, vai dizer, quase que a garganta falhou. 1 e 2. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeodá. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. E aí a gente já começa a entender um exemplo de alguém que particularmente era morno. O que saiu para mim, deixa eu voltar. E eu tenho um exemplo aqui de
que eu estava analisando uma conferência de pastores, ela foi feita em Mato Grosso, acho que foi 2019, que o principal assunto era a falta de presença na atividade no domingo na igreja, o que faz a gente perceber que há uma névoa de mornidão tentando tomar o nosso coração. Em 2019 foi levantado um estudo de pastores que, se eu não me engano, eles comparavam de 2007 a 2019 o índice de queda em pessoas de igreja. Isso eu estou falando de 2019, na época da pandemia. Então, antes da pandemia, já era algo crescente. Mas que era o quê? Quantidade? Presença? Isso, presença. Alguns até falavam que o problema não era nem sair da igreja. Porque hoje em dia está muita gente assim, é quase uma filiação. Você é de onde? Eu sou da Nova Vila de Coelho Neto. Mas esse cara que falou isso, ele não aparece tem 2 meses. Mas se você parar, eu sou cristão, sou da Nova Vila de Coelho Neto. Entendeu? Então, assim, fora que às vezes até a contribuição. Eu lembro que o Bispo Francisco ele deu essa análise também, que em Olaria o número diminuiu de frequentantes e a contribuição manteve. Então, assim, as pessoas não estão indo para a igreja, mas o pagar o preço, meu dízimo está lá, eu vou deixar de dar o dízimo, o devorador vai entrar na minha casa. E a gente esquece que não é sobre isso. Que por mais que a igreja precise pagar conta, por mais que uma igreja como Olaria, que tem uma entrada absurda, uma saída 3 vezes maior, se demora, mas para nenhum pastor, o mais importante é o dinheiro entrado que a pessoa. E a gente precisa lembrar que a frequência é algo que faz funcionar. E aí o que acontece de muitas pessoas é se tornar um Amazias, onde ele fez o que o Senhor aprovava, e talvez dar o dízimo é algo que o Senhor aprova. Participar em doações, vai ter doação de agasalho, a pessoa é a primeira a dar. É algo que o Senhor aprova, mas não é algo que está fazendo de coração, porque o teu coração não está lá. E a gente precisa pensar sobre isso. E isso vai muito além da integridade. Não é sobre roubar ou adulterar. É o problema onde as pessoas fazem ficar ausentes de coração. Então, vou ser muito sincero com você. Jeremias 29, 13 vai dizer: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aqui a gente vê um problema maior tanto quanto quem adultera, que é a pessoa que busca as coisas de Deus e o coração não está. Então, assim, eu sou totalmente correto, eu paro o carro para a velhinha atravessar, eu dou bom dia na padaria. Eu não cometo erro nenhum. Eu não cometo erro nenhum. Mas você está caindo no mesmo contexto de quem está cometendo. Porque o teu coração está distante. Como o Alberto falou, qual é a diferença sua para a entrega do coração? E aí, a gente pode entender por que podemos estar mornos. Um coração religioso nos leva à mornidão. Apocalipse 3,17 vai dizer: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Religiosidade é achar que pelo nosso esforço recebemos algo de Deus. Religiosidade é achar que temos mérito no que conquistamos. Então, nesse caso, a religiosidade pode ser igual a eu adquiri, eu comprei, né? Quem nunca ouviu sobre pagar o preço? Não, você tem que pagar o preço. Quem paga o preço comprou, você não concorda? Porque se foi você que pagou o preço, pronto, Deus fala, sobrou, vou pagar para outra aqui. Vai sobrar no final. Porque você pagou por você mesmo. E inúmeras vezes a gente vê, quando Jesus cita boas ações de fariseus, ele fala, eles já receberam a recompensa. E será que você já não recebeu a sua também? Mas nesse critério, receber recompensa aqui, é tipo assim, eles queriam fama, então toma fama. Eles querem notoriedade, toma notoriedade. Isso aí já é recompensa. Daqui para frente não precisa mais de mim. E Laodiceia, ele entra
E essa palavra do pagar o preço, ou não preciso de nada, é como se a gente se vangloriasse sobre a nossa santidade, pela nossa dedicação, pelas nossas oportunidades que aparecem à nossa frente. E se você não precisa de nada, o problema está na sua mentalidade e o que vai acarretar em que você não precisa de Cristo. Se você está vivendo hoje uma vida que a vida está tão boa, não precisa de mais nada, então você também não precisa de Cristo. E é aí que a gente encontra o problema, que a gente vê em muitas igrejas que vai se relatar isso aqui. Quem nunca ouviu sobre o eis que estou à porta e bato? Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Isso vira música, isso vira mensagem evangelística. Só que eu quero chutar seu castelinho de areia hoje. Eu espero que você nunca mais leia Eis que estou à porta e bato, coloque numa canção e ria para as pessoas, mas que vire uma reflexão. Cristo está à porta e bate. E se temos uma igreja com Cristo na porta, do lado de fora, e se Cristo está do lado de fora, o que estamos adorando aqui dentro? Então, se Deus está à porta e bate, e está tendo um culto lá dentro que falou, nós temos tudo, a igreja está funcionando, a igreja não está fechada. E ele está à porta batendo, o que a Odisseia está adorando ali dentro? Então, As igrejas hoje, o Espírito Santo não está lá. Só que eles não se deram conta disso. Está só no automático. Mas o Espírito Santo já vazou. E deve estar na porta batendo, né? Porque ele quis a glória para si. Então, a glória é tua, então dá licença para ir embora. Mas muitas igrejas não fizeram conta disso. Então, claro que a gente aplica muito licença poética na Bíblia. Então, o contexto de que você talvez ouviu, que é o mais comum, que eis que estou à porta e bato, a porta do seu coração, para você abrir o coração para Jesus entrar. Mas o contexto de Apocalipse 3 não tem nada a ver com isso. O contexto mostra algo que é um problema hoje em dia, onde Jesus está do lado de fora, batendo na porta e ninguém está abrindo. Então a gente precisa pensar sobre isso. Como acontece um culto que Jesus está do lado de fora? Quando chegamos nesse lugar, porque estamos precisando de algo, de uma cura, de uma porta aberta, de uma bênção. Ter Jesus aqui ou não faz a diferença. Porque se eu receber o que eu estou esperando, eu vou embora. Isso para mim não importa. Se o seu coração me chega aqui, não. É igual aquela pessoa que ora, fala, o pastor Frank fala aqui, mas se você quer uma oportunidade, uma financeira, vem aqui na frente. A pessoa, ela vem sempre, é a primeira. Aí tem um emprego que precisa trabalhar domingo. E você vai se ausentar do culto. E aí você recebe a bênção, mas você se afasta da igreja. E aí? Era o certo? Será que a gente não deixou Jesus lá de fora? Você, cara, não tô jogando em direta, tá? Você é mais firme que eu. Entendeu? Mas eu tô dando um exemplo, porque eu conheço muita gente que orava pela oportunidade de emprego. E às vezes até não trabalha domingo, mas trabalha sábado. E não acorda cedo pra vir no culto porque tá cansado. Às vezes não trabalha nem final de semana, não vai, não. Porque trabalhou muito durante a semana e assim vai. E você vai só sentando, e aí? Será que Jesus não tá na porta batendo e você deixou ele trancado lá de fora? A gente precisa pensar nisso. Não. Acho que um exemplo muito legal também para dar, e muitas vezes a gente esquece disso, quando a Bíblia fala que a raiz de toda o problema é o amor ao dinheiro, é quando você pede bênção, é abençoado na área financeira e começa a voltar. Isso é muito forte. Então, você vai para casa de campo, porque, pô, agora eu tenho uma. Domingo a gente descansa. O culto é todo domingo. Então, beleza, eu vou. A minha não é direta, não, tá? É direto com ela. Aí, Elson, nós tá te vendo. Eu só estou dando exemplo porque a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é uma linha muito tênue. Quando você começa a ser abençoado financeiramente,
você começa a adquirir coisas que te afastam de Deus, que te afastam da comunhão com a igreja. É tudo coração. Claro que você pode trabalhar domingo, se tiver que trabalhar. É claro que você pode ir pra casa de praia, pra casa de fazenda, ou o que for, no domingo. Mas o negócio é onde o teu coração tá. Aquilo vira uma rotina, né? Às vezes a gente pede, assim, realmente coisas a Deus e a gente às vezes até reclama quando a gente não recebe, mas Deus, ele sabe o que vai ser melhor. A gente acha que isso vai ser uma bênção, que coisa boa, mas às vezes não vai ser, porque a gente afastar dele. Já ouvi muita gente dizendo que não vai mais sair igreja, depois não teve. Tem que falar uma vez? Aí, verdade. A pobreza não está se enquadrando nesse chamado, só não tem esse chamado e a pobreza vai estar lá. Tipo assim, né? Pede o carro top, aí o carro compromete o dízimo. Poxa, tem que pagar o seguro do carro, mas o dinheiro que tá aqui é o dízimo. Mês que vem eu dou 2 vezes. Tem que pagar IPVA, não vai dar para dar o dízimo. A gente precisa pensar sempre nisso. Que Deus, ele não dá... Deus tem que dar para sobrar. Se tá faltando, às vezes não foi Deus que deu. Às vezes foi teu esforço, foi a tua convicção, às vezes até tua ganância de querer, eu quero. Mas quem quer consegue, pô. Mas aí, a que custa? Se sobrar dinheiro na minha conta. Se não sobrar, você fizer isso. E a gente encontra igrejas que estão se cultuando constantemente. E eu adorando a mim mesmo e Deus só no meio de conseguir coisas novas. Isso é evidenciado por uma mornidão que faz com que eu venha agradar o Senhor, mas não de todo o coração. Que no final não está agradando. Na sua cabeça você pode estar, não, estou agradando a Deus. Mas se não for de coração, você pode ter certeza que não está. Não é a proporção do dízimo, não é a frequência da igreja, não é o quanto você é operante dentro de um culto, é o quanto teu coração está nisso. E aí sim você agrada a Deus. E o que fazer para voltar à intensidade? Reconhecer que somos e reconhecer quem somos é o estado e o estado que estamos. Apocalipse 3:17 vai continuar, que é a parte B. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Quem somos nós se tirarmos Jesus da nossa vida? A resposta está aí. Você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Pronto. Isso é Laodiceia que deixou Jesus da porta de fora. Laodiceia se tornou miserável, digna de compaixão, pobre, cega e nu. Isso é a igreja rica, financeiramente, porém pobres. Isso aí, uma igreja que tem tudo. Lembra da igreja que eu falei? Painel de LED, os drones entregando envelope de dízimo? É uma igreja pobre. Essa é a igreja que é a Laodiceia. E a gente reconhecer que Laodiceia precisava saber que ela não era rica, que ela não precisava de nada. Ela precisava da misericórdia e, ao mesmo tempo, precisava de tudo. Então, uma igreja que declara, eu não preciso de nada, era uma igreja que precisava de tudo. Então, a gente encontra esse extremo. Mateus 5:3 vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O pobre aqui no grego, ele representa uma figura de um mendigo no chão, clamando por misericórdia. Então, quando você vê pobre na Bíblia, deixa eu ilustrar isso na sua mente. Ser pobre nesse contexto é alguém no chão, clamando por misericórdia. Tipo aqueles que estavam lá quando teve esse homem. Isso aí. Felizes são os miseráveis. Felizes são aqueles que conseguem reconhecer a sua miséria. Eu não estou falando de alguém que passa necessidade aqui, não. Aqui é alguém que, de fato, está ausente. Que não tem Deus presente na sua vida. Esse é alguém, como a gente falou de manhã na EBD, de copo vazio. Esse é alguém miserável, que não tem nada. Ele pode ter a melhor taça. Sei lá, o copo do cara é uma taça de $500 mil. Tá vazia. Então não adianta, era melhor ter o copo do requeijão cheio. Não é melhor? Do que ter a taça com pérolas da Rainha Elizabeth. Tudo começa
quando reconhecemos a nossa condição. Estamos mortos em nosso pecado. Morto não faz nada, não paga nada, não consegue nada. Então, se você está morto no pecado, que mérito você tem? Se o morto ele é tirado de um lugar e colocado para outro, é mérito de quem? De quem o moveu. Se você está morto para si mesmo, ou é morto e vive em Cristo, você não paga preço. Não é você dono da sua vida. É aquele que está te conduzindo que toma a melhor decisão. E às vezes é necessário a gente aprofundar mesmo, ilustrar para você o óbvio, para você entender o teu estágio. Se você se diz morto para si mesmo, quem tem que conduzir o teu corpo é quem é o dono dele agora. No caso, quando morremos, quem é o dono do nosso corpo é a funerária. Se você virar, a família virar as costas, o cara quiser arrancar o corpo e jogar no valão, você não vai saber. Ah, se eu descobrir o processo, tá bom, mas a funerária já fez o que tinha que ser feito. E a gente precisa lembrar disso. Mateus, aqui antes, Mateus 18, 23, eu não vou entrar, ele diz sobre uma parábola diante de um rei que tinha uma dívida de 10 mil talentos. 10 mil talentos hoje, botei o chat GPT para calcular para gente, 10 mil talentos vale 60 milhões de dias trabalhados em diária. Então, 10 mil talentos são 60 milhões de dias de ser trabalhados, o que daria mais ou menos 3 bilhões de reais. Então, aqui, né, Mateus 18, 23, vai contar a história que você já conhece de um rei que perdoa isso. 3 bilhões. Aí eu te pergunto, você perdoaria alguém que te deveria 3 bilhões? Primeiro que para dever, você teria, né? Então, eu acho que já queima por aí. Para que alguém te deva 3 bilhões, você teve que emprestar em algum momento. E o que Jesus faz questão aqui de mostrar é que temos uma dívida impagável. Porque se você fosse trabalhar para alguém para pagar essa dívida de aproximadamente 2 milhões de anos, né, equiparente à quantidade de tempo, você condenaria gerações, gerações, gerações. E assim, ó, o cara já nasceria destinado a fazer o que você faria porque o pai, o avô, já está devendo. E é para a gente entender a intensidade do nosso pecado. E o quanto a gente precisa ser perdoado e alguém que já perdoou isso tudo. A gente tem a ideia de uma árvore que ela, como se fosse algo neutro, né? Às vezes a gente para ver uma árvore, ela é algo neutro. A gente só sabe se ela é uma macieira quando ela dá maçã. Mas se ela deu maçã, é porque ela sempre foi uma macieira. Então, se a gente acha que em algum momento algo despertou em nós, vou dar um exemplo. Alguém que é adúltero, ele era bom, ele do nada virou a cabeça e adulterou. Não, uma macieira que não dá maçã, ela é macieira. Ela só deu fruto. Aqui, um adúltero que adulterou, ele sempre foi um adúltero só que a diferença, às vezes, minha, sua, é que a gente não deu fruto ainda. E vai ter muitos que não vão dar, mas o pecado, todo aquelas emoções, aquele caos que a gente vê na televisão, ele está implantado dentro de nós. E que a diferença do cara que está preso no jornal é que ele deu o fruto e a gente ainda não. Então a gente precisa pensar que o pecado ele faz isso com a gente. E que a gente tem que sempre lembrar que é a remissão de Jesus Cristo que faz com que os nossos frutos sejam frutos proveitosos. Porque se fosse por minha conta e pela sua, os frutos seriam ruins. E não é sobre parar de fazer errado. É morrer para nascer de novo. É necessário cortar a raiz da planta e plantar coisas novas. E isso não parte de nós, isso parte do próprio Cristo. Somente Jesus paga essa dívida e nos transforma em algo novo. Quando percebemos a mornidão vindo sobre nós, precisamos voltar ao pó e lembrar quem somos. Em Apocalipse 3, 20, na parte B, vai dizer:
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Se o primeiro desafio é vencer a multidão e reconhecer, o segundo é receber. E aí a gente percebe o quão receber é importante. Porque a gente reconhece e depois a gente aceita. Então, por isso a gente primeiro abre a porta e depois a gente ceia com ele. No 3,19, que é um pouco antes, vai dizer: repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Receber é abrir a porta e deixar ele sentar na mesa das decisões e fazer com que ele monte o cardápio. E se alguém ouvir a voz, ceder, ele comerá a nossa mesa. Em meio à nossa miséria, ele pede para pôr a mesa. Em meio ao nosso pecado, ele pede para pôr na mesa. Todos os nossos problemas terminam quando nós colocamos a nossa mesa e ele coloca a dele no final. Por que ali não está? Assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearemos juntos. Poderia, até resolveu, né, diminuir o tamanho do texto, mas ele faz questão de falar: eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Como se a gente pudesse ilustrar onde Deus entra, como que você tem a mesa. E depois você vai comer na mesa dele. Então, primeiro ele come com a miséria, com sua miséria, ele come com o seu pecado, ele come. E depois ele te leva para a mesa dele. Porque ali ele vai e transforma. E tudo fica diferente quando a gente aceita um Deus que quer mudar o nosso cenário. E, seguindo, existe uma adoção em meio a essa jogada na lona. Um evangelho que se revela uma dívida, um evangelho que revela uma dívida e te dá uma herança, que traz a relevância do inferno para a luz. E esse é um Deus que permite quando a gente deixa ele montar o cardápio. Um Deus que nos aceitou como miseráveis e nos fez ser alguém como ele. A nossa intensidade como Cristo é totalmente proporcional à quantidade de que entendemos o quanto devemos. Se achamos que devemos pouco, é porque Deus nos perdoou pouco. E vamos entregar pouco. A única forma da igreja ser intensa é nós acreditarmos e proclamarmos o benefício que recebemos. Quem entende o que foi pago por nós jamais será morno. Então, se você ainda não entendeu isso, se vocês podem, depois disso, você pode se considerar um crente morno, é porque você ainda não entendeu o preço que foi pago. Um pastor chamado Bill Johnson, da Bethel, conta uma história que ele foi pregar em uma conferência e na frente dele tinha uma mulher muito extravagante. E depois dele ignorar muito e fazer cara feia mediante a atitude daquela mulher, já entendendo que ela fazia tudo aquilo ali para aparecer, chega uma conhecida dele e dessa mulher e fala: Pastor Bill, olha como é lindo, né? Uma mulher liberta de 40 anos da prostituição adorando a Deus. E aí, como é que julga agora? Cada um tem a sua intensidade. E o problema que acontece muitas vezes é que quando chega um traficante aqui e conta que hoje ele é missionário, a gente pensa: meu Deus, como foi grande a obra feita na vida desse homem. Mas entre linhas, isso soa quão pequena é a obra da minha vida. É como se fosse fácil salvar a gente e fosse difícil salvar pessoas com péssimo histórico. Não foi preciso uma gota de sangue para nos salvar e nem um balde para salvar uma prostituta. Às vezes, se você cresceu na igreja, talvez seu contexto possa ser isso. Eu sou um tipo de pessoa que eu entrei no católico, eu era católico, eu entrei na evangélica com 7 anos. 7 anos é quase que nascer na igreja. Não tinha um pensamento, não tinha formação em nada. É como se eu pensasse que para me salvar
uma gota de sangue de Jesus salva. Não erro, não fumo, não bebo, não traio. Não. Agora, o traficante que matou 50, que era líder de não sei o quê. Aí Jesus precisou de um balde. Não, cara. É a mesma coisa. A salvação, ela tem a mesma coisa. Só que a diferença, se eu posso comparar esse pastor, que eu dei o exemplo, e a prostituta convertida depois de 40 anos se prostituindo, é que uma entendeu o preço que foi pago. Uma entendeu o quanto ela viveu. E às vezes, se nós somos mornos, é porque a gente ainda não entendeu o preço. É porque a gente ainda não viveu o que precisava ser vivido para entender esse preço. E eu estava até conversando com a Raquel em casa sobre isso. O pastor Douglas Gonçalves, ele fala sobre isso. Que ele, por muito tempo, ele cresceu na igreja, ele é igual eu. Eu não aceitei Jesus, eu não vim aqui à frente. Você aceita Jesus como seu único suficiente salvador? Sim, olha para trás, sua família. Eu não vivi nada disso. Porque eu fui vivendo e me tornei. Ah, que é a mesma coisa. Entendeu? E assim, o pastor Douglas Gonçalves, filho do José Gonçalves, ele fala sobre isso. Que a conversão dele aconteceu quando ele entendeu que Jesus não precisou de um copo de sangue para salvar a vida dele. Ele morreu na cruz. E que a mesma intensidade que ele tem, que um mendigo que se converteu, que passou poucas e boas na rua, é a mesma intensidade que ele tem que ter. E quando a gente percebe isso, a gente percebe o que é ser quente, o que é ser morno. É o quanto de entrega, de intenso eu sou. É, isso é o que acontece quando ouvimos que Jesus morreu na cruz para perdoar as nossas dívidas, que achamos que nem temos. Às vezes você acha que nem dívida você tem. Eu não estou devendo nada. E a linha para se tornar uma odisseia é muito fina. Mas quando a gente descobre que a nossa dívida é tão grande, que todas as nossas gerações estão condenadas, a nossa visão muda. E quando ele bate na porta e fala que você está perdoada, e que agora não é só zerar, é fazer tudo de novo, você se torna dono e herdeiro de um local onde você estava devendo. Porque a gente precisa entender que o sangue de Cristo ele faz a seguinte coisa. Você está devendo uma padaria. Eu vou dar um exemplo. Você está devendo um valor absurdo. Que se você vai morrer pagando, seu filho vai continuar pagando. E chega um cara aí na sua casa e fala, olha, essa padaria agora é sua. Eu paguei toda a sua dívida que você estava devendo lá e eu comprei ela para você. Toma. Essa é a entrega de Jesus. É um contexto que a gente estava devendo, ele vai lá e paga o preço, ainda dá a herança para a gente sobre aquilo que estava sendo devido. Esse é o sacrifício de Jesus. Não é questão de personalidade. Não é sobre ser tímido, não é sobre ser extravagante. É sobre o benefício que você recebeu. Não é sobre o evangelho se transformar em um entretenimento para te motivar a fazer algo por ele. É sobre um Deus que entregou tudo e que nos fez e que nos constrange a ter uma única opção: entregar tudo. E que a intensidade do evangelho nos mova a sermos constantes e fiéis todos os dias. Se você está seguindo um Deus, você declara ser discípulo, que entregou tudo, que Paulo pede para ser imitador, como ele já era, que entregou tudo, o que resta você fazer? Então, se é para falar de intensidade, se é para falar de você ser quente ou ser frio, seja intenso. Que a sua vida, que a sua devoção, ela seja intensa. Porque um crente que entende o preço que foi pago, ele jamais será morno. Ele vai viver todos os seus dias se dedicando, sendo intenso, entendendo que é como se você trabalhasse pela... Ah, mas eu vou trabalhar a vida toda. Vai trabalhar porque aqui foi bem claro. Se você vai morrer, seus filhos vão continuar pagando se fosse botar na dívida. E alguém pagou no seu lugar. Alguém entregou tudo. Então, o nosso trabalho é se entregar mediante a um Deus que se entregou por nós. Que seja essa a nossa entrega. Que seja essa a nossa motivação. Que possamos ser intensos. Independente da nossa personalidade, se somos tímidos, se somos extravagantes, que Deus possa chegar a nós e encontrar. Eu consigo usar o pastor Frank nessa área.
Eu consigo usar a diaconisa marinês nessa área, porque eles são intensos no que fazem. E aí a gente torna útil pro corpo. Amém?